Quem vem nos acompanhando no nosso canal no YouTube tem observado que a gente vem seguindo uma linha de raciocínio sobre quais os tratamentos disponíveis para a disfunção erétil. Desde os tratamentos mais simples e mais conservadores, como os comprimidos, até os tratamentos um pouquinho mais invasivos. Então a gente já falou um pouco sobre as medicações que facilitam a ereção, como o tadalafila. A gente já falou sobre a bomba de vácuo peniana. A gente já falou sobre injeções penianas. Nós temos todos esses vídeos separadamente e na descrição desse vídeo consta cada vídeo desse no link. É só clicar para assistir novamente. Então agora chegou a hora de falar sobre o tratamento definitivo, sobre a terceira e última linha de tratamento, quando realmente não tem mais o que ser feito, aquela luz do fim do túnel, quando a gente já disponibilizou de todos os outros tratamentos disponíveis e não teve sucesso, que seria sobre essa questão aqui, das próteses penianas, as maleáveis ou as infláveis. Então esse é o assunto de hoje do nosso vídeo, acompanhe a gente aí. Olá, meu nome é Dr. Maurício Marques, eu sou médico urologista, atuo na área de andrologia, medicina sexual e uro-oncologia. Moro e trabalho na cidade de Maringá. Disfunção erétil ou impotência sexual é definida como a incapacidade de ter ou sustentar uma ereção que seja suficiente para manter essa relação sexual. A prótese peniana é uma excelente alternativa para restaurar essa capacidade erétil desses pacientes que apresentam uma disfunção erétil geralmente considerada grave, que pode ser causada por vários motivos. Por exemplo, cirurgias pélvicas, como cirurgia de retirada de próstata, diabetes, hipertensão, traumatismo na medula, doenças arteriais das artérias das coronárias do coração e obesidade. E por que a prótese peniana é considerada essa terceira e última linha de tratamento, esse tratamento definitivo? Por qual motivo? Porque é feita uma cirurgia e é implantada a prótese dentro do pênis do paciente e ela permanece por toda a vida, na maioria dos casos. Se por algum motivo esse paciente precisar retirar essa prótese, esse paciente nunca mais terá a ereção adequada para ter uma penetração. Pois quando você instala essa prótese, ocorre uma destruição parcial total desse corpo cavernoso, dessa região, que é essa câmara que se enche de sangue, desse compartimento do pênis chamado corpo cavernoso. Então, uma vez que você retira a prótese, ou ela ficará para sempre o pênis em estado flácido, ou você necessariamente vai precisar colocar outra prótese para conseguir ter ereção. Por isso que é importante esgotar todas as outras opções terapêuticas que não são definitivas, que a gente já comentou no passado, antes de optar por esse tratamento cirúrgico definitivo que é a prótese peniana. Então, qual que é o racional da indicação para se fazer o implante da prótese peniana? Para que o homem consiga ter uma relação sexual com penetração, ele obrigatoriamente vai precisar ter o quê? Ter preservado essa rigidez ou essa firmeza vertical do pênis, também conhecida como rigidez axial. Então, a prótese indicada para tratar essa disfunção penetrativa, ou seja, ela permite que se restaure essa rigidez vertical ou axial do pênis. Então, ela proporciona esse apoio vertical do pênis. Por isso que é importante saber sobre a prótese peniana nesse caso. Importante, a prótese peniana não altera a libido ou o desejo sexual do paciente, mas o implante melhora sim essa autoconfiança do paciente, vai melhorar a parte psicológica, após proporcionar novamente essa firmeza penetrativa, e isso vai melhorar indiretamente a libido, tá? Alguns pacientes acabam relatando no consultório que realmente melhorou a libido, tá joia? O implante de prótese também não vai alterar o orgasmo, não altera nada a ejaculação, o homem vai continuar ejaculando normalmente, tá? E também não altera o fluxo da urina, não vai atrapalhar nada para o paciente urinar. Existe um melhor local para instalar a prótese e por quê? Sim, o cirurgião quando instala a prótese em uma região específica dentro do corpo cavernoso, que não vai causar totalmente a destruição dessa esponja, sem destruir completamente esse espaço trabeculado que existe dentro dos corpos cavernosos, isso torna possível ter um enchimento residual com a preservação dessa esponja. E com isso vai ser possível preservar uma ereção residual, tá? Então, quando você, depois de uma erotização, no momento da relação sexual, vai ser possível ocorrer esse enchimento de sangue adicional do pênis, vai ter um engurgitamento adicional do corpo do pênis e da glande, e isso vai ainda tornar mais satisfatório a ereção para o paciente, o ato sexual e para o casal também. Então existe basicamente dois tipos de próteses penianas, as infláveis e as maleáveis. Elas possuem características diferentes uma da outra que pode fazer uma diferença na satisfação, no bem-estar e na qualidade de vida do paciente. Então, para auxiliar nessa escolha correta entre uma prótese e outra, o tipo de prótese, a gente vai falar agora um pouquinho das vantagens e da desvantagem de cada tipo, tá? São vantagens e desvantagens que devem ser discutidas muito bem e de uma forma bem detalhada com o teu urologista, com o teu andrologista. Pessoal, primeiro vamos falar da prótese inflável. Esse aqui é um exemplo, tá? Então ela é constituída por 3 volumes ou 3 peças, 3 partes.
Primeira parte seriam os 2 cilindros, tá? A segunda parte seria este aqui, que é uma bombinha ou um pump, tá? E a terceira parte seria esse aqui, que é o reservatório, tá? Todos esse conjunto, eles são interligados. E aqui dentro existe soro fisiológico, né? Então é um mecanismo hidráulico, né? Tudo isso aqui fica dentro do paciente imperceptível, né? E como que funciona? Qual que é o funcionamento? Para o paciente ter uma ereção, essa região, a bombinha que fica alojada na região do escroto ou da bolsa testicular, entre geralmente os 2 testículos, bem na região no meio do escroto, você faz uma pressão, bombeia, né, essa região. Então esse líquido que está no reservatório, ele sai daqui, né, e é transferido para a região dos cilindros. O cilindro que estava em posição flácida, ele começa a ficar ereto, e isso, após a ereção, é possível que tenha penetração, tá? Agora, se o paciente não deseja mais ter ereção, ele pode apertar este botão que fica na região do pump, um único botão, uma única vez, ele aperta, em cerca de 30 segundos todo esse líquido que está na região do cilindro é transportado novamente para a região do reservatório, tá? E isso leva à detumescência do pênis, ele é desinsuflado, então ele volta ao que ele estava, a posição natural de pênis flácido, tá joia? Então veja, tudo isso aqui fica muito discreto dentro do paciente, essa dependência de inflar ou insuflar, ou desinflar ou murchar o pênis, isso é tudo um ato voluntário. É o paciente que vai decidir o momento que ele quer fazer isso. Então é isso que é interessante da prótese inflável. Tá joia? Esse reservatório, geralmente ele fica na região, escondido na região suprapúbica, tá? Um pouco ao lado da bexiga. E o pump fica na região escrotal. E como é feita essa cirurgia? Então a cirurgia da instalação dessa prótese peniana inflável, ela é feita no hospital, no centro cirúrgico, né? É geralmente feita uma incisão pequenininha de cerca de 2,5 a 3 centímetros, ou na região pênis escrotal, entre o pênis e o escroto, tá? Ou na região infrapúbica, um pouco acima da região do pubis ali, naquela região, tá? Então todos esses componentes são instalados por essa mesma incisão, ficam totalmente internos, nada fica à mostra, tudo fica dentro do corpo. Qual que é o tipo de anestesia? Geralmente a anestesia pode ser uma anestesia geral, uma sedação endovenosa associada a uma anestesia local, tá joia? Ou uma anestesia raquianestesia, tá? Geralmente a duração do procedimento é cerca de 45 minutos a 1 hora e o paciente ele fica internado de 12 horas a 24 horas, depois ele tem alta hospitalar. Então, como é o pós-operatório? Então, depois que o paciente operou, ele ficou mais ou menos internado de 12 a 24 horas, ele vai ter alta, né? E ele pode voltar a trabalhar, estudar, geralmente depois de 48 horas. Entre a 3ª e 4ª semana após a cirurgia, o paciente começa a fazer uma reabilitação peniana. Ele começa a fazer insuflar, desinsuflar alguns exercícios, né, com a prótese para ir ganhando confiança e se ambientando com a nova prótese. Atividades físicas em geral, geralmente a gente recomenda que retome depois de 1 mês e as atividades sexuais podem ser iniciadas após 4 a 6 semanas da cirurgia. Então é importante, na prótese peniana inflável, esse mecanismo da ereção ele é bastante semelhante ao que acontece ao nosso corpo, ao fisiológico nosso, mas não se trata de um pênis inflável. Então não é o que o pênis está inflável, é o mecanismo instalado dentro do pênis que tem essa funcionalidade que vai deixar esse órgão sexual mais rígido na hora da relação e vai deixar ele flácido quando não há relação. E quais são as vantagens da prótese inflável? 1. Ela permite que você tenha um controle sobre a ereção do pênis. O paciente que vai decidir o momento de obter a ereção e de engajar nessa relação sexual. Então ela permite que seja voluntário esse processo de inflar ou desinsuflar a prótese. Outra grande vantagem, número 2, é que permite que esse pênis volte ao seu estado flácido. Para isso, basta acionar aquele botãozinho que eu mostrei em cima do dispositivo e automaticamente, depois de cerca de 30 segundos, ele volta ao estado flácido. Uma outra vantagem muito legal é realmente essa discrição. A prótese fica muito escondida, ela é muito próxima do natural. Tem parceiras que nem percebem que o paciente está usando a prótese. Então ela é realmente, comparada com a maleável, ela é muito mais discreta. Tá? Ela se assemelha muito a um processo natural. Tá? Outra coisa também que é uma vantagem, ela tem uma taxas de complicações baixas, né? E tem uma alta taxa de satisfação, seja para o paciente ou para o casal. Tá? Geralmente a gente tem estudos mostrando que tem taxa de satisfação de maior de 90%. E quais são as desvantagens? O custo é mais elevado em comparação com o implante maleável. Geralmente o valor dessa prótese inflável, o custo da prótese gira em torno de 10 a 12 mil dólares.
Por quê? Porque tem mais tecnologia, essa questão, né, do pump que você aciona quando quer deixar flácido ou quer deixar ereto. Então esse custo é maior por conta disso, essa tecnologia é maior que envolve ela. Uma outra desvantagem é que ela pode apresentar riscos de vazamentos, pode ocorrer uma falha mecânica, às vezes subitamente, né? Em caso de falha mecânica é preciso realmente fazer uma nova cirurgia para corrigir ou para trocar o que tá, o defeito, tá? Uma outra desvantagem é que não tem cobertura pelos planos de saúde, né? E uma outra desvantagem é que tem que ter essa destreza manual do paciente para manipular a bomba, a região da bomba onde tem a prótese inflável. E um outro tipo de prótese peniana que a gente tem disponível é a prótese maleável ou conhecida também como semi-rígida, que é esta aqui, ó. Ela é mais simples que a prótese inflável, porque ela é constituída de apenas uma única peça, um único volume, que seria esses 2 cilindros, né? Enquanto a outra a gente tem os 3 volumes, né? Que são cilindros, a bombinha, o cuff ou o reservatório. Essa aqui só tem um volume. E você não tem todo aquele processo mais complexo, você não é preenchida por soro fisiológico, né? Então isso torna esse processo mais simples. É uma cirurgia feita geralmente na região pênis-escrotal, né? Também uma incisão de 2,5 a 3 centímetros, uma única incisão, onde você instala esses cilindros igual a outra prótese dentro dos corpos cavernosos, que são essas câmaras, né, esses compartimentos que se enchem de sangue, né? Então você instala essas próteses ali dentro, né, desses cilindros como a outra prótese, né? Então isso é igual, só não tem esses 2 componentes a mais, não tem o reservatório nem o pump. Pessoal, do que é constituído essa prótese maleável semi-rígida? Tá? Então esse aqui é um exemplo, né? Ela tem uma haste, um núcleo interno, tá? O núcleo interno dela tem uma haste metálica, tá? E esse metal pode ser a prata ou às vezes ou o metal mais moderno que a gente tem hoje é o nitinol, que é uma liga metálica formada de níquel mais titânio. E tem em cima, recobrindo essa região desta haste metálica, existe uma camada sólida de silicone biocompatível, né? Então ele é compatível com o nosso corpo, evita rejeição, tá? E essa estrutura que permite essa rigidez axial, esse apoio vertical para garantir que tenha realmente uma penetração adequada na hora da relação sexual. Então, quais são as vantagens da prótese maleável ou semi-rígida? Ela é mais fácil e mais simples de usar, né? Porque a gente comentou, ela tem só um volume, que são os 2 cilindros, não tem todo aquele mecanismo que você tem que apertar. Então, ela é principalmente indicada para pacientes que querem mais simplicidade, mais facilidade de uso, tá? Assim como as próteses infláveis, elas também têm uma alta taxa de sucesso, né? Alguns estudos mostram satisfação de maior de que 90% para o paciente e para o casal, tá? E elas têm, em comparação com as próteses infláveis, um baixo risco de complicação, mais baixo ainda que as infláveis, né? Porque não tem esse mecanismo hidráulico, ela não tem esse preenchimento por soro fisiológico, então não existe risco de causar vazamento ou alguma interrupção do fluxo e ter que reabordar cirurgicamente, tá? Outra vantagem importante é que ela é mais barata, né? O preço dela, o custo dela é menor e ela também pode ser disponibilizada pelos planos de saúde. E uma outra vantagem ainda é que ela requer pouca habilidade manual, pouca destreza manual. Então ela pode ser muito benéfica para os pacientes que têm problemas nas mãos, que têm lesão na coluna ou paciente que é muito idoso, tá? Dessa forma, quais seriam os melhores candidatos para essas próteses maleáveis? Existem alguns candidatos para isso? Sim. Pacientes que têm dificuldade de manipulação, né, com artrite, teve amputação dos dedos, né? Pacientes que tiveram cirurgias prévias no abdômen ou na pelve, por exemplo, cirurgia que fez a herniorrafia bilateral dos 2 lados com tela, que teve hérnia na região inguinal, na virilha, pacientes que têm doenças neurológicas, que teve lesão medular, um trauma no raque medular, né? Pacientes jovens que tiveram doença neuromuscular, como aquela esclerose lateral amiotrófica ou esclerose múltipla, pacientes que tiveram AVC. Uma outra vantagem é que essas próteses maleáveis elas podem ser usadas também como uma ponte, né? Que seria um tratamento temporário para você colocar no futuro próteses infláveis, né? Então essa segunda cirurgia para implantar a prótese inflável, teoricamente poderia ter mais sucesso e até em alguns casos pode ter um ganho no aumento do comprimento final do pênis, quando você muda de uma maleável para uma inflável. Pessoal, então a gente falou das vantagens e agora vamos falar das desvantagens. A principal desvantagem da prótese maleável é que ela deixa o pênis em estado de ereção permanente. Isso pode causar um desconforto para o paciente durante a sua rotina, o seu dia a dia. Apesar de que a gente sabe que ela apresenta essa boa maleabilidade, e ela pode ser posicionada assim na cueca de forma discreta, né? Mas mesmo assim pode causar esse certo desconforto para o paciente.
Então essa seria uma desvantagem. Não permitir que o pênis fique flácido. Então ela não é tão discreta quanto a prótese inflável. Então, pessoal, algumas considerações finais para vocês. É preciso considerar o custo-benefício que a prótese pode trazer para a vida desse paciente, né? Esse aumento da autoestima, essa melhora da qualidade das relações sexuais que vai acontecer, essa melhora do bem-estar do paciente, do casal e a melhora da qualidade de vida, né? Importante, procure sempre um especialista para realizar essa cirurgia, seja para o implante de uma prótese maleável ou a prótese inflável. É importante que essa cirurgia, essa operação seja realizada realmente com um profissional que seja capacitado, bem qualificado. E o sucesso da operação, que no final vai fazer toda a diferença, depende diretamente do nível de satisfação do paciente e da qualificação do cirurgião. Então, pessoal, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Ele foi feito com bastante carinho, a gente vai atrás, a gente atualiza, né? Um conteúdo gratuito. Curta o vídeo, que deixe seus comentários, que ative o sininho para receber novos vídeos que toda semana estão saindo, né? Compartilhe com seus amigos, né? Dissemine entre os grupos, né? Um tema tão interessante, né? Que às vezes tem pacientes que não sabem como que se instala, como que faz com a prótese. Então a gente espera que a mensagem tenha chegado e que vocês façam um bom proveito dessa informação, tá joia? Um grande abraço para vocês e até os próximos vídeos.